Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Amanhã, 5 de agosto, é o grande dia. Votação do mérito da PEC do voto impresso na Comissão Especial da Câmara. Caso a proposta seja aprovada por maioria absoluta da comissão, segue para o plenário. Caso contrário, babau o voto impresso, babau o escrutínio público, babau transparência nas eleições. Mas será que é isso mesmo? Não é isso que dizem a Constituição Federal e o regimento da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira pode sim levar a pauta diretamente para o plenário, independente da votação de amanhã. Antes de começar, confiram suas inscrições, se o sininho das notificações está ativo, se o like de vocês não foi retirado. Se vocês não forem inscritos ainda, vem com a gente, 2 vídeos inéditos por dia, de segunda a sábado, sempre dando aquela moral para o nosso querido presidente Jair Bolsonaro e para o governo federal. Agora vamos ao que interessa aqui, pessoal. Tramitação de PEC na Câmara dos Deputados. Nós, meros mortais, fomos condicionados a acreditar que a coisa funciona da seguinte maneira. Alguém com legitimidade, a gente vai falar sobre isso já já, cria a proposta. A partir daí, ela segue para a CCJ da Câmara dos Deputados. Os membros analisam a questão, votam e, caso essa PEC seja aprovada pela CCJ, é criada então uma comissão especial para discuti-la e, eventualmente, aprová-la ou não através de uma votação. Se ela for aprovada por maioria absoluta entre os membros da comissão especial, aí sim ela segue para o plenário da Câmara dos Deputados. No caso do voto impresso, da PEC do voto impresso, essa votação da comissão especial será amanhã. Mas será que é isso mesmo? Galera, não é não. Não é mesmo. Não é isso que diz a Constituição Federal. Muito menos o regimento da Câmara dos Deputados. Vejam aí. Artigo 60 da Constituição Federal, que versa sobre propostas de emenda constitucional, as PECs. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E aí a coisa começa a afunilar, né? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Agora vem a parte mais importante. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. E aí segue. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Por fim, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Mas espera aí. Quem aí está falando de CCJ? Quem aí está falando de comissão especial? Nada. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. É só isso que tem aí. Ah, mas deve ter alguma coisa falando a respeito disso no regimento da Câmara dos Deputados. Será? Processo legislativo. Vamos para o 2º parágrafo aí, pessoal, porque o texto fala a respeito do artigo 60 da Constituição, que a gente acabou de ler. Mas mais ali para o final, depois do númerozinho 2, ali tem escrito: seu trâmite tem início com um despacho pelo presidente do Legislativo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, né? Que tem o prazo de 5 sessões legislativas para devolução da proposta à mesa da Câmara, com o respectivo parecer sobre a admissibilidade da mesma. Mas essa parte aí foi um adendo. Não está na Constituição Federal, tá? Caso seja considerada inadmissível, a PEC é arquivada. Ou o autor da proposta poderá, com o apoio de 1/3 da composição da Câmara
ou de sua representação, desde que cumpra o número mínimo exigido de assinaturas, requerer a deliberação do plenário sobre a preliminar de admissibilidade. Admitida, porém, as PECs recebem emendas na comissão temporária, designada pela Comissão de Justiça para exame do mérito, no prazo de 40 sessões da Câmara dos Deputados. As emendas, a emenda constitucional, só podem ser apresentadas durante as 10 primeiras sessões na respectiva comissão, para relatoria e parecer no prazo estabelecido. Essa aí é a comissão especial. Mas vejam aí o que vem depois. O regimento interno da Câmara dos Deputados não se manifesta quanto ao exame de admissibilidade de emendas à proposta de emenda à Constituição. Entretanto, a orientação tem sido no sentido de que cabe à comissão especial fazer essa análise e emitir o parecer. Pois é, vocês viram aí, a Constituição Federal, em seu artigo 60, é silente nesse sentido, não fala nada sobre CCJ ou comissão especial. Nem o regimento interno da Câmara fala sobre isso. É simplesmente uma orientação. Condicionou-se a agir dessa forma, mas a lei não exige. Ah, mas isso seria um absurdo, né? Você vai afrontar o costume ali que foi criado, né? Isso é um desrespeito à democracia, como eles adoram falar, né? Pois bem, veja essa matéria aí. Reforma administrativa pode ir direto para a comissão especial, indica Rodrigo Maia. Proposta poderá ter sua tramitação acelerada na casa, mas não há uma decisão final sobre o tema. Uma proposta de mudança constitucional passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que tem um prazo de até 10 sessões para dar um veredito sobre se o texto está de acordo com a Constituição. A CCJ, porém, ainda não foi instalada devido ao regime especial de trabalho da Câmara durante o Xing-Ling. Maia poderia convocar uma reunião para a instalação da Comissão Permanente da Casa, ou enviar a proposta diretamente à comissão especial, agregando o prazo da CCJ. O deputado Tiago Mitraldi, do Novo de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, disse que essa alternativa para a tramitação vai ter que ser construída. Segundo ele, a opção de levar à comissão especial é possível, mas difícil seria votar o texto diretamente no plenário, pois, segundo ele, o tema é denso. Galera, explicando aqui para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Isso é super normal, não tá na Constituição, não tá no regimento interno. Vamos lá. Nesse caso em específico, né, o tema da PEC era a reforma administrativa. O Rodrigo Maia ainda era o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, o mundo tinha acabado de ser assolado pela crise sanitária. Para dar celeridade, nesse caso não sei por que o Gordo queria dar celeridade, porque normalmente ele sentava nos casos, né? Mas enfim, vamos pular essa parte, porque a gente está livre dele já. Ele estava cogitando a possibilidade de pular a CCJ e levar a PEC diretamente para a comissão especial. Caso aprovada, atingiria então o plenário da Câmara dos Deputados. A única diferença em relação à situação atual da PEC do voto impresso é que a PEC do voto impresso passou pela CCJ. Então, ela pularia a comissão especial e aí sim atingiria o plenário da Câmara dos Deputados. É a mesma coisa. Naquele caso, pularia, né, a CCJ. Nesse caso, pularia a comissão especial. Só isso. Vocês estão vendo aí, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, cogitando essa possibilidade. Então, não está na Constituição, não está no regimento da Câmara e existe o precedente. Por que não fazer? Né? Obviamente, é o mesmo caso, uma discussão densa. O Arthur Lira teria que ter muito peito para fazer isso. Iria comprar uma briga grande com a oposição, mas, nesse caso, ele estaria sendo coerente com o discurso de posse dele, em que ele disse que o objetivo dele, como chefe da casa, né, não seria se comportar como um rei, como fazia o Rodrigo Maia, o Nhonho, e sim dar o poder para os deputados, para a casa. Né? E quando se diz dar o poder aos deputados, dar o poder à casa, ele está falando do plenário, não de uma comissão. É mais ou menos assim, a situação é igualzinha a essa que eu vou relatar para vocês, pessoal. Vamos supor
Supor, começou a crise sanitária, certo? E aí tem uma reunião de condomínio no prédio de vocês e fica decidido, por unanimidade, né, que as pessoas vão usar máscara. O condomínio não obriga, mas fizeram a reunião ali de condomínio e ficou decidido, vamos todo mundo usar máscara, unanimidade, vamos lá, todo mundo sofisticado, prudente, usando máscara. Aí chega um morador novo e ele discorda disso, ele não quer usar máscara. Ele não pode ser obrigado a usá-la. É a mesma coisa aqui. O Arthur Lira não é obrigado a respeitar esse trâmite. A gente passar para o CCJ, passar para a comissão especial. Por quê? Porque a lei não prevê isso. A lei não obriga a fazer isso. Agora, criou-se o costume. Só que ele é morador novo. Ele acabou de chegar na presidência da casa. Ele não tem que respeitar isso aí. Não tem que respeitar esse trâmite que não é oficial e não foi criado por ele. Ele não estava lá quando foi criado. Então ele pode sim fazer isso. Agora, não adianta pressionar o Arthur Lira, não adianta a gente mandar um monte de e-mail, mensagem nas redes sociais, porque ele está do lado do presidente. Se ele quiser fazer, se ele puder fazer, poder ele pode, né? Mas se ele sentir que existe essa condição, se a temperatura do plenário for favorável, ele vai fazer. Não precisa que a gente pressione o Arthur Lira. Agora, se ele sentir que vai dar ruim para ele, vai dar ruim no plenário, ele não vai fazer. Ele vai sentir a temperatura. E se achar que vale a pena, ele pode jogar para o plenário, independente do resultado da votação de amanhã. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Compartilhem, mostrem para as pessoas que isso é completamente possível, que existe o precedente, que a Constituição não fala nada a respeito, que o regimento da Câmara dos Deputados é silente. Então por que não fazer isso? Por que não levar o caso, levar a PEC diretamente para o plenário da Câmara após a CCJ? Ignorar essa comissão especial aí que está completamente contaminada pela oposição. Dá para fazer. Eu tive esse estalo, pessoal, não foi nenhum estalo. Como vocês sabem, eu participei de uma live ontem no Terça Livre, Boletim da Manhã do Terça Livre, com o deputado Eduardo Bolsonaro, e diga-se de passagem, eu não sabia, tá? Eu fui pro ar, tava lá, o Ítalo tava falando, tava esperando a minha vez, daqui a pouco o Max fala, Ed, segura aí que o deputado Eduardo Bolsonaro vai entrar agora ao vivo. Eu, opa! Eu não estava nem sabendo, né? Tomei um maior susto. Sensacional, sensacional. E aí o próprio deputado Eduardo Bolsonaro levantou essa questão, que talvez isso fosse possível. E aí eu resolvi pesquisar e vi que realmente é fato. Isso é possível. A Constituição não prevê comissão especial, a Constituição não prevê CCJ, o regimento da Câmara dos Deputados não prevê nenhuma das duas coisas, então dá para fazer. Não adianta pressionar o Arthur Lira, não vão lá nas redes sociais do cara encher o saco dele, porque não vai mudar a situação. Ele vai sentir a temperatura. Se ele achar que é possível, ele vai fazer, não se preocupem com isso, porque ele é um aliado do presidente. Tá bom? Repetindo aqui, compartilhem esse conteúdo, vocês precisam saber dessa possibilidade e todos os conservadores também precisam. A gente precisa estar informado para combater as fake news. Tá bom? Forte abraço e a gente se vê por aí.